os 8 dias da criação, a revelação e os mistérios profundos da criação de Deus. Meus irmãos, este estudo está nos revelando sobre coisas que aconteceram nos dias da criação e os mistérios que neles estão. Esse estudo é muito importante de se entender e de se compreender, meus irmãos. Preste atenção no que será dito através deste áudio. Em Isaías, meus irmãos, no capítulo 40, o profeta Isaías diz: Vocês não sabem, vocês não ouviram que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins e da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. O profeta Isaías, em seu livro, diz que o Senhor não se cansa nem se fatiga. A gente vê que Deus é o Todo-Poderoso. Mas você já parou para pensar que Deus poderia criar o mundo em um instante? Mas por que Deus criou o mundo em 6 dias e ainda teve que descansar no 7º dia? Isaías diz que Deus não se cansa nem se fatiga, ou seja, Deus não precisa de descanso. Mas qual é o mistério em que está colocado ali no 7º dia da criação? Em Isaías capítulo 46, o Senhor diz: Lembre-se das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. Isaías no capítulo 46, ele diz que o Senhor anuncia o fim desde o princípio da fundação do mundo. Deus anuncia o fim. Em Salmos, de capítulo 90, vai nos dizer algo muito interessante, meus irmãos, a respeito da eternidade passada e da eternidade futura. O livro de Salmos vai dizer o seguinte, no capítulo 90, no versículo 2: Antes que os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Salmos diz que o Senhor, Deus, é Deus de eternidade a eternidade. E isso nos mostra que existe a eternidade passada e a eternidade futura. E nesse intervalo, isto é, entre a eternidade passada e a eternidade futura, há 7.000 anos. E podemos ver através dos dias da criação toda a história da humanidade. Meus irmãos, para Deus não existe eternidade passada e eternidade futura. Deus está acima do tempo. Deus, ele é eterno. Mas para que a gente entenda melhor o que é dito neste estudo, a gente tem que falar aqui a respeito sobre eternidade passada e eternidade futura, para que os irmãos compreendam melhor aquilo que estou abordando e aquilo que a Escritura está nos falando. Em Salmos, no capítulo 90, prossegue dizendo: Porque 1000 anos aos teus olhos, ó Senhor, são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Em Salmos, de capítulo 90, continua dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E se a gente fazer a soma dos textos de Isaías capítulo 40, capítulo 46 e de Salmos capítulo 90, podemos ter um entendimento de que os 7 dias da criação está apontando para 7.000 anos. E para que a gente entenda mais essa história dos 7.000 anos, é necessário que a gente vá no Gênesis, no princípio, e veja como Deus ele criou o mundo e quais são as mensagens que Deus nos manda com relação a isso. Porque é importante, meus irmãos, a gente compreender este tema para que a gente chegue ao pleno conhecimento do Senhor. Para iniciarmos isso, temos que ir em Gênesis capítulo 1, onde vai falar a respeito também do primeiro dia da criação. Dos versos 1 ao 5 vai nos dizer o seguinte: No princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia,
e as trevas de noite. E foi à tarde e manhã o primeiro dia. Meus irmãos, tendo tudo o que eu falei em mente, podemos entender que o primeiro dia da criação ele está apontando para o primeiro milênio. Quando o texto diz, no princípio, que o Deus dos céus e a terra, no hebraico, meus irmãos, não vai estar escrito no princípio, mas vai estar escrito em princípio, criou Deus dos céus e a terra. Querendo Deus dar a entender que em Cristo, que é o princípio, Deus criou os céus e a terra. Por meio de Cristo, todas as coisas que existem vieram a existir. O primeiro dia da criação, meus irmãos, ele também está nos dizendo que no primeiro milênio vai falar a respeito da queda do homem, pois a gente viu ali em Gênesis que há a divisão entre luz e trevas. E a gente vê que no primeiro milênio ocorre a divisão entre o bem e o mal na terra. Pois o Senhor disse que Adão iria morrer no mesmo dia em que pecar. Adão morreu com 930 anos. E isso nos mostra que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja que águas vai representar povos, multidões, nações e línguas. Meus irmãos, a gente vê ali em Gênesis que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E isso está nos dizendo que o Espírito do Senhor, ele está trabalhando na humanidade pelos milênios. Veja que Deus está trabalhando na humanidade, e isso evidencia que Deus, tanto no primeiro milênio como nos outros milênios, ele está trabalhando nas nações. O Espírito de Cristo, meus irmãos, estava nos profetas, porque antes de Cristo se fazer carne, Jesus em espírito estava anunciando a sua primeira vinda e a sua segunda vinda por meio dos profetas, porque Jesus Cristo teria que se manifestar em carne no quarto milênio. Em João de capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai nos dizer a respeito de Jesus, e o apóstolo diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O livro de Gênesis diz que no primeiro dia, Deus fez separação entre a luz e trevas, mostrando a separação entre o bem e o mal na terra. Mas, além de o primeiro dia estar nos anunciando isso, meus irmãos, o primeiro dia está apontando também para a obra de Cristo, quando este viesse a se fazer carne no quarto milênio. Quando Jesus se manifestou em carne, ele se tornou a luz do mundo e a luz das águas, ou seja, ele se tornou a luz das nações. Jesus não se manifestou em carne no primeiro milênio, contudo, Jesus ele se manifestou em carne no quarto milênio. Mas para frente do estudo, vai aparecer o assunto a respeito do quarto milênio que eu vou falar. Mas antes, vamos para o segundo dia, que vai estar apontando para o segundo milênio. Em Gênesis, de capítulo 1 ainda, dos versos 6 a 8, vai nos falar a respeito deste segundo dia e vai nos dizer o seguinte: e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi tarde e manhã, o segundo dia. O segundo dia da criação nos mostra que Deus separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E isso é literal. Esse firmamento, meus irmãos, ele realmente existe, ele realmente é algo sólido, e ele é chamado de céu. Existem águas acima do firmamento e debaixo do firmamento. As águas que estão debaixo do firmamento são as águas normais, as águas que estão na praia do mar, nos mares, enfim. Essas são as águas debaixo do firmamento. Contudo, existe águas acima do firmamento. E essas águas acima do firmamento é algo interessante, porque vai nos falar a respeito de uma divisão de águas, que infelizmente, meus irmãos, a ciência atual, ela não anuncia, ela deturpa um ensino a respeito da criação do Senhor, para que os homens fiquem cegos quanto ao verdadeiro formato da terra.
pois a Bíblia ela não vai te trazer um formato de terra globo, e sim de uma terra plana, meus irmãos. A respeito disto, ainda tenho que falar em um outro vídeo, mas isso é bem interessante. E esse texto de Gênesis nos mostra a literalidade do firmamento nos céus. Só que, meus irmãos, esse segundo dia vai estar apontando para o segundo milênio. Veja que, para que a gente entenda mais sobre o segundo milênio, Noé vai estar nesse tempo do segundo milênio. E a sua vida vai nos mostrar o seguinte. Em Gênesis capítulo 7, dos versos 6 ao 12, a história de Noé diz o seguinte. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, veja que no segundo dia da criação, Deus faz a divisão das águas dos céus e da terra. Contudo, meus irmãos, este fato ocorrido em Gênesis está apontando para o que vai acontecer, ou melhor dizendo, o que aconteceu no período do dilúvio. Veja que no segundo milênio da criação ocorreu um dilúvio que inundou a terra, e por causa das águas do dilúvio, Noé e sua família tiveram que entrar na arca. E veja que romperam-se todas as fontes do abismo, ou seja, águas debaixo da terra, e as comportas dos céus se abriram, ou seja, existe um firmamento dos céus, meus irmãos. E nesse tempo, a comporta do céu se abriu e choveu copiosa chuva sobre a terra. Veja, meus irmãos, que os céus têm comportas e houve copiosa chuva sobre a terra. E o interessante, meus irmãos, é que Gênesis capítulo 7, do versículo 16, vai nos dizer que, após a arca se fechar, o texto diz que o Senhor fechou a porta da arca de Noé. E quem foi esse Senhor que fechou a porta? Esse Senhor que fechou a porta foi o próprio Cristo Jesus. Antes de se fazer carne, ele fechou a porta da arca. E isso ocorreu no segundo milênio da criação. Agora vamos para o terceiro dia, que vai estar apontando para o terceiro milênio. Em Gênesis capítulo 1, vai nos dizer o seguinte. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a parte seca. E assim se fez. A parte seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, verdes, que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã no terceiro dia. O terceiro dia nos mostra que Deus ajuntou as águas debaixo dos céus num só lugar. Contudo, apareceu a parte seca da terra. Essa porção seca Deus chamou de terra, mas ao ajuntamento das águas Deus chamou de mares. E isso está apontando para o terceiro milênio. No terceiro milênio da criação, meus irmãos, os mares, sendo muitas águas ali no texto, está representando multidão de nações. Vemos que na história de Abraão, Deus ele escolheu Abraão e disse que de Abraão sairia um povo, e esse povo é o povo de Israel. A gente vê em Gênesis que do meio de muitas águas surgiu uma parte seca, e essa parte seca fala a respeito da nação de Israel, enquanto o ajuntamento das águas, os mares, apontam para a multidão de nações. Israel é a porção seca que surgiu no terceiro milênio. Agora, meus irmãos, vamos para o quarto dia, que vai estar apontando para o quarto milênio. Em Gênesis de capítulo 1, vai nos falar o seguinte a respeito do quarto dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para estações, sinais e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para a iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para a iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o 4º dia. A gente vê ali, meus irmãos, que no 4º dia é mostrado a criação do sol, da lua e das estrelas para a separação de dia e noite, e também para os tempos determinados. Tempo determinado ali, no hebraico, está falando de Moed. E Moed, meus irmãos, vai aparecer nas 7 festas do Senhor, que são chamados de tempos determinados de Deus. 7 tempos determinados do Senhor. E isso é interessante porque essa palavra Moed vai estar ligado com as 7 festas de Deus. A gente vê que o sol é o luzeiro maior, que governa no dia, mas o menor luzeiro é a lua, que governa na noite. Só que o que isso está querendo nos dizer? Meus irmãos, a gente sabe que o 4º dia está apontando para o 4º milênio. Com relação ao sol, meus irmãos, Malaquias vai estar nos revelando que o sol está representando Cristo, porque ele vai dizer o seguinte a respeito do nascimento de Jesus: mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O profeta Malaquias diz que para os que temem o nome do Senhor, para esses nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E isso mostra que Jesus, no 4º milênio, ele nasceu, sendo ele mesmo o sol da justiça. Em Isaías capítulo 9, vai nos falar o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e Naphtali. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da região da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, em Mateus capítulo 4, o evangelista, pegando essa profecia de Isaías, aplica para um tempo da vida de Jesus. E ele vai dizer o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, Jesus se retirou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Porque Isaías disse: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da região da morte, brilhou para esses a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No 4º milênio, meus irmãos, a gente vê que ocorre outra separação entre luz e trevas. Porque no 4º dia ocorreu a separação entre luz e trevas. Mas o que isso quer nos dizer? Isso está apontando para o 4º milênio, pois Jesus, que é a luz do mundo, nasceria no 4º milênio. E ele faria a divisão entre luz e trevas, porque Jesus é a própria luz do mundo. E o povo que andava em trevas, esse povo, eles viram uma grande luz, que é Cristo. E aos que viviam na sombra da região da morte, resplandeceu-lhes a luz, ou seja, resplandeceu o Senhor Jesus Cristo, que ilumina todo o homem. A partir do 4º milênio, a gente vê que ocorre a transição das alianças, porque o sol, além de representar Cristo, também representa a nova aliança, mas a lua representa a antiga aliança. E a gente vai ver isso, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 12, dos versos 1 ao 2, que vai nos dizer o seguinte. O apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que foi visto grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Interpretando, meus irmãos, esta profecia de Apocalipse capítulo 12, essa mulher de Apocalipse 12, ela representa a igreja de Cristo. Ela está vestida do sol, que é Cristo, e ela está com a lua debaixo dos pés. Isso nos mostra que a igreja não está debaixo da lua, ou seja, a igreja ela não está debaixo da antiga aliança, mas sim debaixo da graça da nova aliança, que está representado ali
pelo sol. O sol também está apontando para a nova aliança, que é mostrado em Gênesis e em Apocalipse capítulo 12. E as 12 estrelas, meus irmãos, que essa mulher tem sobre a cabeça, representa as 12 tribos do Israel espiritual, segundo o Espírito do Senhor. E está nos mostrando que esse povo é como as estrelas do céu, é descendência de Abraão, que é como as estrelas do céu. E ainda, além de estar falando isso, está falando a respeito da glorificação do povo de Deus. Porque o povo de Deus, depois dos 7 anos, ele vai ser glorificado. Porque este povo é o Israel espiritual do Senhor. Em Gênesis capítulo 15, vai nos dizer o seguinte, a respeito de Abraão. Então, conduzido-o até fora, o Senhor disse para Abraão: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A gente vê, meus irmãos, que no 4º milênio houve a criação de estrelas. Essas estrelas surgindo no 4º milênio, no 4º dia, vai apontar para as estrelas que é a igreja de Cristo, que é a descendência espiritual de Abraão, pela fé no Senhor Jesus. A igreja é como as estrelas dos céus, que brilham em mim uma geração perversa, como o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses de capítulo 2, onde ele diz: meus irmãos, façam tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Agora, meus irmãos, vamos para o 5º dia, que vai estar apontando para o 5º milênio. Em Gênesis, do capítulo 1 ainda, vai nos dizer o seguinte a respeito do 5º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem-se as aves. Houve tarde de manhã o 5º dia. O 5º dia, meus irmãos, nos mostra que Deus criou grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam a terra. E Deus viu que era bom. Agora, meus irmãos, a gente vai entrar na revelação a respeito do 5º milênio. A gente vai ter que entender o seguinte. Em Mateus capítulo 28 vai nos dizer o seguinte: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabendo que Jesus Cristo veio no 4º milênio, e ele nos ensinou e nos enviou, como o próprio Cristo nos disse: passo já convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente tem isso em mente, mas no 5º milênio, meus irmãos, é mostrado que ocorre a pregação do Evangelho, e essa pregação do Evangelho ela também chega ali nas nações. Em Mateus capítulo 1, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: venham após mim, e eu os farei pescadores de homens. No 5º milênio, meus irmãos, a gente vê que ocorreu a pregação do Evangelho, onde os homens são comparados a peixes. Jesus fala a Pedro e André que eles seriam pescadores de homens. E se eles são pescadores de homens, isso significa que os homens, eles são como peixes. E isso, meus irmãos, é algo profundo, porque isso está nos mostrando que a pregação do Evangelho chegou às nações também no 5º milênio. Porque nas nações tem peixes que precisam ser pescados. E esses peixes falam a respeito do povo de Deus que vem a crer em Cristo. Jesus Cristo, quando falou que Pedro e André seriam pescadores de homens, ele estava com a mente no livro de Gênesis capítulo 48, onde o patriarca Jacó,
ele vai dizer para José e para os 2 filhos de José o seguinte: abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles, em Manassés e Efraim, o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Meus irmãos, essa história é muito profunda, meus irmãos, porque vai nos estar revelando o mistério das 2 casas de Israel. Jacó, ele foi abençoado com o nome de Israel. Israel significa Deus prevalece. Então Jacó, ele vai ser chamado de Israel. E Israel, ele abençoou os filhos de José, que eram Manassés e Efraim. E Jacó disse que neles, em Efraim e Manassés, neles seriam chamados o nome de Israel. E Jacó disse que eles se multiplicariam como peixes em multidão no meio da terra. Como eu já havia dito, isso está ligado ao mistério das 2 casas de Israel. Porque Efraim, que tem o nome de frutífero, meus irmãos, sobre este menino estava a bênção de ele se tornar a plenitude dos gentios, ou seja, se tornar uma multidão de nações, mas no hebraico vai estar falando ali que a descendência dele seria a plenitude dos gentios. Efraim, meus irmãos, ele era um menino, depois ele se tornou uma tribo e depois ele se tornou o reino da casa de Israel, de 10 tribos. Só que a casa de Israel foi espalhada nas nações e ela perdeu a sua identidade. Ela deixou de ser povo de Deus por conta do pecado que ela havia cometido. Esta casa de Israel se tornou multidão de nações nas nações. Ela se misturou com os gentios. Mas Cristo, ele veio no 4º milênio para resgatar a casa de Israel. E por isso, ele fez com que os seus apóstolos se tornassem pescadores de homens para pescar os gentios, para fazerem parte da nova aliança. E aqueles que são gentios que crescem em Jesus Cristo, eles entram em uma nova aliança e se tornam povo de Deus. Não por carne e sangue, não por genealogia, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é algo bem interessante, porque todos os gentios agora, das nações, aqueles que se converterem a Jesus Cristo, eles entram no Israel espiritual do Senhor, por meio da casa de Israel, que é 10 tribos. Então existe a casa de Israel, segundo o Espírito de Deus. A nova aliança ela é feita com a casa de Judá e com a casa de Israel, ou seja, ela é feita com os judeus que creem em Cristo, que estão representados ali pela casa de Judá, enquanto a casa de Israel vai representar todos os gentios que têm fé em Jesus Cristo. E essa nova aliança é feita com esses que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, a gente consegue entender que o 5º milênio mostra a pregação que chegou às nações e muitas pessoas foram pescadas dentre as nações para fazerem parte da casa do Israel, segundo o Espírito de Deus, que se une com a casa de Judá, segundo o Espírito de Deus, e formam o Israel de 12 tribos, que ainda está espalhado nas nações. Contudo, quando Jesus voltar, Jesus Cristo ele vai unir Efraim e Judá, ou seja, judeus e gentios que têm fé em Jesus Cristo, literalmente na sua volta, para que assim eles formem uma nação poderosa, posta em ordem de combate, como diz em Joel, de capítulo 2. Hoje, meus irmãos, a gente não está literalmente unidos. A gente está unidos pela fé em Jesus Cristo através do Espírito de Deus. Mas a união dos 2 povos, judeus e gentios que têm fé em Cristo, acontecerá literalmente quando Jesus voltar em glória e poder. Mas agora, meus irmãos, vamos para a revelação do 6º dia, que vai estar apontando para o 6º milênio. Em Gênesis de capítulo 1 ainda, vai nos falar o seguinte a respeito do 6º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis da terra e animais selváticos e répteis, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Meus irmãos, este sexto dia está cheio de revelações profundas da parte do Senhor Deus, pois no sexto dia é mostrado a criação de animais do homem. Só que isso, meus irmãos, está apontando para coisas futuras, porque Adão e Eva, antes do pecado, vai estar prefigurando Cristo e a igreja. Adão vai prefigurar Cristo e Eva vai prefigurar a igreja de Cristo. Os animais ali, eles vão representar as nações, porque no livro do profeta Daniel, a gente vê que os animais representam reinos do mundo. E também no livro do Apocalipse diz que animais representam reinos do mundo. O homem dominando sobre os animais representa Cristo no final do sexto milênio, dominando sobre os reinos do mundo. Porque no final do sexto milênio se tocará a última trombeta e Cristo reinará sobre todas as nações. E o interessante a respeito disso, meus irmãos, a respeito de Cristo, que está representado por Adão antes do pecado, com relação a isso, o salmista Davi, em Salmos de capítulo 8, vai dizer o seguinte: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão. E debaixo dos seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sedas dos mares. Meus irmãos, é muito profundo isso que Davi vai dizer a respeito do Filho do Homem, pois Davi, quando ele vai falar a respeito do Filho do Homem, ele está falando a respeito de Cristo, pois Cristo é o descendente de Adão, ou seja, a Adão, que é homem, foi prometido descendente, e esse descendente veio da mulher. E esse descendente também é o próprio Cristo Jesus. Davi diz que Deus fez com que Jesus, por um pouco, no quarto milênio, se tornasse menor do que Deus. Isso quer nos dizer que Jesus, ele abandonou a sua glória por causa do sofrimento da morte. Mas quando Jesus ressuscita, ele é coroado de glória e de honra. E por esta causa, meus irmãos, Jesus, no final do sexto milênio, ao toque da sétima trombeta, ele ganhará o domínio sobre os animais do campo, que está ali representando os reinos do mundo. Você vê ali, meus irmãos, que o salmista vai dizer que todas as coisas vão ser colocadas debaixo dos pés do Filho de Deus. Mas, ainda, meus irmãos, no final do sexto milênio, nem tudo estará debaixo dos pés de Cristo, pois, como o apóstolo Paulo disse, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, e a morte ela só vai ser aniquilada na eternidade futura. Então, na eternidade futura, todas as coisas estarão sujeitas ao Filho de Deus. Contudo, Deus não se sujeita a Cristo, porque o Pai tem mais autoridade que Jesus. E Cristo, lá na eternidade futura, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Ele, Ele vai se sujeitar a Deus, para que Deus seja tudo em todos na eternidade futura. E isso é glorioso, meus irmãos, isso é tremendo. Mas agora tem uma outra revelação aqui, meus irmãos, a respeito do homem e da mulher. Em Gênesis capítulo 2, vai nos dizer o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, olha que profundo é isso que é dito em Gênesis, pois o sono de Adão prefigura a morte de Cristo. Só que o interessante, meus irmãos,
é que quando Adão acorda, isso vai estar representando a ressurreição do seu Jesus Cristo. E neste contexto de Gênesis capítulo 2, vai estar nos trazendo para uma revelação lá no final do 6º milênio, onde o Senhor Jesus Cristo, ele vai glorificar o seu povo. E quando o povo de Deus, meus irmãos, for glorificado, Jesus Cristo, ele vai poder olhar para a sua igreja, que é a sua noiva, e dizer: esta afinal é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, porque a igreja será a imagem e semelhança de Cristo Jesus glorificado. Porquanto, a gente vê ali na história, meus irmãos, que Eva, ela foi apresentada para Adão sem pecado. E assim como Eva, ela foi apresentada para Adão sem pecado, assim também a igreja, no final do 6º milênio, ela vai ser apresentada para Cristo sem pecado, porque os pecados da igreja, eles vão ser expiados. E uma coisa interessante aqui, meus irmãos, é a respeito de uma outra revelação que aconteceu no 4º milênio da criação, pois a gente vê aqui o mistério de Cristo e a igreja. A gente vê que no texto de Gênesis é dito que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. E isso está apontando para Cristo Jesus e para a sua igreja, porque Jesus, ele deixa seu pai e sua mãe, que é Deus, e se une à sua mulher, que é a igreja. E os dois formam uma só carne. E essa igreja, ela vai estar sendo a mulher desse último Adão, que é Cristo. E esses dois, eles se unem e eles formam um só. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E isso, meus irmãos, é profundo e é tremendo. Isso vai nos mostrar também uma revelação profunda que vai acontecer ali também no final do 6º milênio, meus irmãos. Porque quando Cristo voltar, vai acontecer a festa do casamento de Cristo e da igreja. E isso é algo muito interessante, muito profundo, que estava sendo anunciado no livro de Gênesis. Vemos que a primeira Eva aponta para a última Eva, que é a igreja de Cristo. E fica claro que assim como Adão e Eva ganhou autoridade para reinar sobre os animais, sobre a terra, assim também a última Eva, que é a igreja, ganhará autoridade para reinar com o último Adão, que é Cristo. Mas agora vamos para o 7º dia, que vai estar apontando para o 7º milênio. Em Gênesis de capítulo 2, a gente vê o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, ele fez. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A gente vê ali que o 7º dia da criação nos mostra que Deus terminou a sua obra. E nesse dia houve o descanso de Deus. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Mas será que Deus precisou desse descanso porque ele estava cansado? Meus irmãos, Deus não precisa de descanso, pois como diz o profeta Isaías, Deus não se cansa nem se fatiga. Esse 7º dia está apontando para o 7º milênio da criação, no qual haverá o descanso de Deus. Esse 7º milênio, ele é os 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra. Por isso que o livro do Apocalipse vai dizer que Cristo vai reinar 1000 anos sobre a terra. E isso é literal, meus irmãos. Nós não podemos pegar o milênio e dizer que é algo que já está acontecendo no tempo de hoje, porque não está acontecendo. Porquanto o 7º milênio da criação, meus irmãos, é o reinado de Cristo sobre toda a terra, onde haverá paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E isso é algo glorioso, meus irmãos. E isso está sendo revelado também no livro do Apocalipse 11, onde vai nos dizer o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ao toque da 7ª trombeta, os reinos do mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo, e Cristo reina pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse de capítulo 20 é dito o seguinte: o apóstolo João, ele diz que ele vê tronos, e nestes tronos sentam-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. João diz que vê as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A gente vê em Apocalipse 20 que a igreja de Cristo e Cristo reinará por 1000 anos. Esses 1000 anos é o 7º milênio, que é a realidade do sábado, no qual haverá o descanso de Deus e o Senhor Deus santificará esse milênio de paz. Em Apocalipse de capítulo 20 é dito o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A gente vê que no milênio haverá o descanso na terra, porque o diabo ele vai estar preso durante o 7º milênio da criação. O diabo ele vai estar no abismo e lá ele ficará aprisionado por 1000 anos. Em Daniel de capítulo 7, do versículo 18 e 27, vai nos dizer o seguinte a respeito do povo de Deus, que vai conseguir o domínio sobre esse mundo, meus irmãos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. No milênio, os reinos e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo, meus irmãos. Zacarias, falando a respeito desse tempo, do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias nos diz que no milênio haverá nações restantes, pessoas não glorificadas que irão estar no 7º milênio da criação. E essas nações serão governadas pela igreja e pelo Senhor Jesus. E no milênio ocorrerá a realidade da 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos. Agora, meus irmãos, vamos para o entendimento a respeito da eternidade futura que vem depois do 7º milênio da criação. Essa eternidade futura, meus irmãos, ela é chamada de dia eterno pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, no último versículo. E esse dia eterno, ele é chamado de 8º dia no livro da lei de Moisés. Em Salmos de capítulo 90, a gente viu que Deus é Deus de eternidade a eternidade. A gente vê que depois do 7º milênio virá a eternidade futura. Mas os apóstolos, eles falaram sobre isso, meus irmãos. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte na sua segunda carta, no capítulo 3. Antes, meus irmãos, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Pedro diz que para Deus seja a glória tanto hoje como no dia eterno. Esse dia eterno é a eternidade futura. O apóstolo Pedro ele conhecia a respeito disto, pois isso está na lei de Moisés. E tanto é que o interessante da carta de Pedro, no capítulo 3, é que ele vai falar de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele entendeu os mistérios da criação, ele entendeu que os 7 dias apontam para 7 milênios, mas no final da sua carta, ele vai falar a respeito do 8º dia, que é a eternidade futura. Em Levítico de capítulo 23, meus irmãos, quando vai falar a respeito dos tempos determinados do Senhor, que são as 7 festas do Senhor, Moisés ele vai dizer que no dia 15 do mês 7, na sombra da lei, ocorria a festa dos tabernáculos. Ele vai dizer o seguinte: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias
vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. No livro da lei, meus irmãos, na sombra da lei, vai falar a respeito das 7 festas do Senhor. Na 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos, essa festa dos tabernáculos que durava 7 dias, mas no 8º dia ocorria um descanso solene. E isso está apontando para coisas futuras, pois a realidade da festa dos tabernáculos é o milênio, ou seja, a festa dos tabernáculos está ligada ao milênio. Sabendo que a festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias e que depois dela viria o 8º dia, isso significa que depois do 7º milênio, que é a realidade da festa dos tabernáculos, meus irmãos, depois do 7º milênio virá a realidade do 8º dia, que é a eternidade futura. Pedro, tendo isso em mente, ele falou sobre o dia eterno na sua carta, e que esse dia eterno é a eternidade futura, pois depois do 7º milênio virá o 8º dia, que é o dia eterno conhecido como eternidade futura. O apóstolo Paulo, ele também entendeu isso, meus irmãos, ele também entendeu sobre a eternidade futura. Em 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 15 da sua carta, ele vai dizer o seguinte: E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui-se aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Cristo se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Veja o seguinte, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele também conhecia o assunto sobre a eternidade futura, e ele diz algumas coisas que vai acontecer lá. Olha isso. Preste atenção no que vai ser dito agora, meus irmãos, porque eu vou usar uma linguagem aqui que provavelmente vai ficar difícil de se entender, mas se você prestou atenção no estudo até agora e tem o conhecimento sobre alguns outros assuntos aqui do canal e os entende, você poderá compreender melhor sobre isso que vou dizer a respeito daquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, nestes versículos. Veja que Paulo diz: é necessário que Cristo reine no 7º milênio da criação, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A morte, ela irá existir no 7º milênio, pois haverá nações restantes que estarão sujeitas à morte. Mas a morte, ela vai ser destruída depois do 7º milênio, pois ela é o último inimigo. Então Cristo, ele irá reinar no 7º milênio, porém, depois do 7º milênio, todas as coisas estarão sujeitas a Jesus. Todavia, Deus Pai não irá se sujeitar ao seu Jesus Cristo. E por isso, o próprio Filho, lá na eternidade futura, meus irmãos, se sujeitará a Deus. E por causa disso, Jesus entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, para que Deus seja todo em todos. Em Apocalipse de capítulo 20, dos versos 1 ao 15, é relatado sobre o grande tribunal do trono branco, e vai dizer o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, que numa tradução melhor, para a gente entender, ali seria mundo dos mortos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, o tribunal do grande trono branco só irá acontecer depois do 7º milênio. E por isso que a morte só é destruída depois do milênio, pois o texto de Apocalipse capítulo 20 diz: Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O apóstolo João, meus irmãos, ele diz que lá na eternidade futura, depois do 7º milênio, depois de ocorrer
o grande tribunal do trono branco, que é depois do milênio, ele vai dizer o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O apóstolo João nos diz sobre o que irá acontecer depois do milênio. E ele relata que viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse primeiro céu e essa primeira terra que passam é o céu e a terra que será restaurado por Cristo e pela igreja para reinarem no sétimo milênio. Mas na eternidade futura, meus irmãos, esse primeiro céu e primeira terra, eles passarão, porque virá o novo céu e a nova terra na eternidade futura. Na eternidade futura, a cidade da Nova Jerusalém, ela irá descer do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, que é Cristo. Na eternidade futura já não haverá morte, pois não existirá morte no oitavo dia. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em Apocalipse de capítulo 21 nos diz o seguinte: a cidade não precisa nem do sol. A Nova Jerusalém, ela não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, porque a glória do Deus eterno a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações a darão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela, na Nova Jerusalém, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Na eternidade futura haverá nações. Mas como assim nações? Meus irmãos, a gente sabe que a igreja é uma só nação. A igreja é uma nação santa. A igreja é um reino sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas na eternidade futura, meus irmãos, haverá nações salvas, ou seja, pessoas que foram absolvidas no grande tribunal do grande trono branco. Essas pessoas que foram absolvidas nesse grande tribunal do trono branco, elas irão entrar na eternidade futura, pois haverá pessoas que serão salvas no tribunal do grande trono branco, mas que essas pessoas que foram salvas do grande tribunal do trono branco, elas não farão parte da igreja e nem serão lançadas no lago de fogo. Todavia, essas pessoas irão conseguir entrar na eternidade futura. Porém, alguém pode perguntar: quem são essas pessoas que vão entrar na eternidade futura como nações salvas, para serem governadas pelo Senhor Deus e pelo Senhor Jesus e pela igreja? Bom, dentre essas pessoas salvas ali da segunda ressurreição, que forem absolvidas, dentre essas pessoas se encontram os ninivitas e a rainha de Sabá, pois eles não são igreja e nem ressuscitarão na primeira ressurreição. Contudo, eles ressuscitarão na segunda ressurreição e serão salvos, pois o próprio Cristo, quando estava aqui na terra, disse que eles estão salvos, e por esta causa conseguirão entrar na eternidade futura, fazendo parte das nações salvas. E não somente eles, como também outras pessoas que irão ser salvas no grande tribunal do grande trono branco. No grande tribunal, meus irmãos, do trono branco, não haverá somente condenação, mas também haverá salvação para os que ressuscitarem na segunda ressurreição. Na segunda ressurreição haverá pessoas que vão ser condenadas, mas haverá pessoas que vão ser salvas também. Em Apocalipse, de capítulo 22, o apóstolo João ele nos diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite na cidade, nem precisam eles de luz da candeia,
nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo João relata que dentro da Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o trono de Deus e do Cordeiro descerá do céu na Nova Jerusalém lá na eternidade futura. O próprio Deus Pai, ele irá reinar na eternidade futura. Grande será o seu reinado e majestoso é Deus Pai. Quem poderá impedir os planos gloriosos do Senhor Deus? Quem há que lute contra o propósito glorioso do Senhor? Não há criatura, meus irmãos, que impeça o que Deus irá fazer, pois Deus é o Todo-Poderoso. Grande é o nome dele entre as nações, salvas na eternidade futura. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Este foi um estudo muito edificante, meus irmãos. E vai vir outros estudos aí profundos, se Deus permitir. Coisas profundas que eu irei falar neste canal. Se Deus permitir, é claro, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.